Fala aí, galera do Preveste, beleza? Então, estamos aqui retomando as nossas aulas gravadas, e hoje a gente vai para o nosso capítulo 11 de população brasileira, que a princípio estava marcado para o finalzinho de maio, mas como a gente acabou mudando o planejamento, a gente fez live na semana passada, né, de revisão, então a gente começa agora, nessa primeira semana de junho, com a parte da população brasileira. Só queria combinar com vocês o seguinte: eu vou separar esse tópico de população brasileira em duas partes, tá? A gente vai fazer a parte de hoje, dos aspectos gerais da nossa população, as principais características, e na semana que vem a gente vai falar sobre os movimentos migratórios no Brasil. Tá certo? Só para ficar um pouco mais bonitinho, mais bem acabado, mais separado, tá? E melhor para a compreensão de vocês. Ok? Então, vamos lá? Vamos começar? Seguinte, ó, a gente vai mostrar aqui a nossa apresentação de slides, como sempre, tá? E eu quero começar com a evolução da população brasileira, tá? Ao longo do tempo. Ó, percebam uma coisa. Em 1900, a população brasileira era de 17 milhões de pessoas. Absurdamente pequena, né? Se a gente for comparar com hoje. Só para vocês terem uma ideia, hoje o Rio de Janeiro e a região metropolitana tem 16 milhões de pessoas. Só o Rio, Baixada Fluminense, Niterói e São Gonçalo. Em 1900, nós éramos praticamente a população do Rio de Janeiro e da Baixada Fluminense, pelo menos registrada no censo, né? Essa questão também é importante. Nós éramos 17 milhões de pessoas registradas no Brasil inteiro. Tá? Bom, voltando aqui para a apresentação, em 1970 nós éramos 90 milhões de pessoas, nós já tínhamos passado aí por curvas de crescimento demográfico, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, e finalmente no finalzinho do século XX, no último ano do século XX, nós já éramos 180 milhões de pessoas. Tá? E hoje, né, 2020, quantos nós somos? Será que aumentou muito dos 180 milhões lá de 2000 para agora? Ó, eu vou mostrar aqui para vocês a contagem do IBGE, tá certo? É a contagem oficial que está acontecendo nesse momento. Portanto, às 2 horas e 36 minutos do dia 8/6 de 2020, que é justamente a hora que eu estou gravando essa aula para vocês, nós somos, oficialmente pelo IBGE, 211.620.000, acabou de virar, 285 pessoas. Nasceu algum candango a mais aí no Brasil, agora no último minuto. Perceberam aí? Então, ó, 211.620.285 brasileiros é a população total nossa hoje em 2020. Nasceu mais um, olha lá, 286. Seja bem-vindo aí ao Brasil da pandemia e da quarentena. Pelo menos, infelizmente, o cidadão não está chegando numa hora muito bacana, não. E a gente, com esse número, né, de 211 milhões de pessoas, deixa eu mostrar aqui para vocês, nós somos a sexta maior população do mundo. A gente fica atrás da China, da Índia, do Paquistão e da Indonésia. Nós ficamos atrás desses países e, portanto, a gente acaba... E dos Estados Unidos, né? Já ia me esquecendo. Nos Estados Unidos. Então, a gente fica atrás de China, Índia, Estados Unidos, Paquistão e Indonésia. E assim os brasileiros são a sexta maior população mundial. Tudo bem? Vamos continuar aqui, vamos mostrar a taxa de fecundidade, né? Só para lembrar vocês que a taxa de fecundidade é o número médio de filhos que as mulheres têm ao longo do seu período fértil. O que aqui no Brasil a gente considera algo em torno de 15 anos de idade e 40 anos de idade, né? 15 anos de idade, porque
até essa faixa etária, as crianças são protegidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? E além dos 40 anos, a gente sabe que a medicina não recomenda que as mulheres engravidem. Então, vamos pegar esse intervalo, tá certo? Mas vamos ver como é que é a evolução da taxa de fecundidade aqui no Brasil. Olha, em 1970, essa taxa era de 5,8, ou seja, as mulheres tinham aí algo em torno de 6 filhos ao longo do seu período fértil. Em 1980, essa taxa cai para 4,4, ok? Em 1990, ela cai mais ainda para algo em torno de 3 filhos por mulher. E em 2000, essa taxa chega a 2,4 filhos por mulher. No final de 2010, 1,8 filhos por mulher, ou seja, menos de 2 filhos por mulher. E hoje a nossa taxa de fecundidade ela está girando em torno de 1,7 filhos por mulher. E aí vocês vão me perguntar o que isso significa, Farley? O que significa uma taxa de 1,7 filhos por mulher? É uma taxa boa, é uma taxa ruim? Olha, é uma taxa que está abaixo do que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Por quê? Se eu tenho duas pessoas que são capazes de gerar um descendente fértil, isso significa que quando essas duas pessoas morrerem, se eu tiver apenas um filho, a tendência é que a população vá diminuindo. Portanto, o ideal é que para cada duas pessoas que são capazes de gerar descendentes, eu tenha mais duas pessoas. Assim a população ficaria estável. Tá? Mas no Brasil, assim como em boa parte do mundo, a taxa de fecundidade hoje está abaixo desse 2,1 filhos por mulher. Vamos voltar aqui para o slide para eu mostrar uma comparação aqui para vocês com a maior taxa de fecundidade do mundo e a menor. Tá? Essa bandeirinha aí, para quem não sabe, é da Coreia do Sul e as mulheres lá têm 1,2 filhos por mulher. É a menor taxa de fecundidade do mundo? Vocês vão me perguntar. Não, não é. Mas as outras taxas que são muito pequenas são de países pouco expressivos. Hong Kong, que fica dentro da China. A ilha de Chipre, que também é complicado fazer a estatística, porque metade da ilha é controlada pelos turcos, a outra metade pelos gregos. Então, o primeiro país que produz dados confiáveis e que a gente pode mesmo fazer uma medição mais séria é a Coreia do Sul, tá certo? Então, 1,2 filhos por mulher é o número das coreanas, um número muito baixo. E do outro lado, na outra face da moeda, está Níger, essa bandeira aí, a bandeira de Níger. Cuidado para não confundir com Nigéria, tá? Não é a mesma coisa. Uma coisa é o país Níger. São vizinhos, tá certo? Mas são países distintos. E o outro é a Nigéria. Em Níger, as mulheres ainda têm 7,1 filhos por mulher. É muita gente, tá? Uma taxa muito alta. Reparem como é que é muito diferente a taxa da Coreia do Sul para a taxa de Níger. Tá? E a própria taxa brasileira, de 1,7 filhos por mulher. Isso aconteceu ao longo do tempo por conta da mudança do perfil da mulher na sociedade. Tá? A gente falou sobre isso há 2 semanas atrás na primeira aula de população, certo? E aqui no Brasil não é diferente. A mulher começa a ter cada vez mais oportunidades, tão parecidas com a dos homens. Não é igual, longe disso, a gente daqui a pouco vai mostrar que ainda falta um longo caminho, mas a condição da mulher hoje, em 2020, é uma condição bem diferente da condição de 50 anos atrás, que é exatamente quando eu comecei a analisar o dado aqui, 1970. Tá certo? A mulher hoje ela tem mais espaço dentro do mercado de trabalho para cumprir rotinas cada vez mais parecidas com a do homem, tá? E isso levou a taxa de fecundidade no Brasil a despencar. Eu queria propor uma brincadeira para vocês, meninas, tá? Especificamente. Os meninos dessa vez vão ficar de fora, tá? Mas só dessa vez, ok? Da próxima vamos tentar colocar os meninos também aí na brincadeira, tá certo? Eu queria que vocês fossem lá no Socrative, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui a carinha
do aplicativo, tá certo? Do site. E vou pedir para vocês fazerem o seguinte, ó, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, tá? A minha área de trabalho com vocês. Ó, esse aqui é o Socrative, beleza? Eu vou colocar, é só digitar socrative.com, vai aparecer essa telinha aqui, tá? Outros professores já devem ter feito isso com vocês. Você vai apertar aqui no login, tá? E quando você apertar aqui no login, ó, você vai apertar no botão do estudante. Apareceu o botão do estudante, você vai digitar aqui o nome da sala, tá? E o nome da sala tá aqui, ó, é Souza 4416, beleza? Aperta lá o Souza 4416, vocês vão entrar e vai estar lá a seguinte pergunta. Pergunta bem simples, direta, para vocês responderem rapidamente. Quantos filhos você pretende ter? Então, meninas, respondam lá para mim, por favor. Só colocar o número, tá? Só botar assim, 1, 2, beleza? Se você quiser ter um time de futebol, 11, tá? E as mulheres que não quiserem ter filhos, coloca também, 0, tá? Podem perceber que é anônimo, ninguém precisa se expor, ninguém precisa colocar o nome. Eu só vou ter depois, no final, tá, a quantidade de pessoas, tá certo, que participou. E aí a gente vai poder fazer a taxa de fecundidade da turma UERJ Enem 2020 do SEI. Tá? Vai ser uma experiência bem bacana e aí óbvio que depois eu divulgo para vocês o resultado, tá? Falo para vocês qual foi o resultado, tá certo? Vamos lá, só responder, eu vou deixar pelo menos aí o dia de hoje, a segunda-feira inteira, a pergunta aberta, tá? A enquete aberta, certo? Bom, vamos continuar aqui, deixa eu voltar lá para os nossos slides. Então, eu suponho que esteja claro, né, essa ideia de que a taxa de fecundidade diminuiu, porque aumentou a qualidade de vida da mulher, né, aumentou a participação da mulher no mercado de trabalho formal, tá? Aumentou também a quantidade de direitos, né, ligadas aí à questão da liberdade sexual, tá? E isso faz com que as mulheres tenham filhos cada vez mais tarde, e é isso que eu quero mostrar para vocês aqui nesse gráfico. Tá? Eu gosto muito desse gráfico porque ele caiu numa prova da UERJ e ele diz o seguinte, ó, proporção de nascidos por idade da mãe no Brasil entre 2000 e 2012. Tá? Então, olha só, ele mostra a proporção de crianças que nasceram por cada faixa etária da mãe. E a gente vai reparar aqui, ó, que a maior proporção de nascimentos está acontecendo exatamente, olha, entre os 30 e os 34 anos. É exatamente a mulher que estuda, a mulher que vai trabalhar, a mulher que é mais independente, que vai morar mais sozinha, que tem a sua liberdade sexual. Ela vai deixar para ter filhos lá para a casa dos 30. É um número que está se consolidando cada vez mais no Brasil. Né? Mulheres deixando para ter filhos lá pela casa dos 30 anos, justamente entre 30 e 34, o primeiro filho. Quais são as proporções, as faixas etárias, melhor dizendo, que vem despencando a proporção? Olha só, essa aqui, entre 15 e 19 anos, ó, olha como é que nos últimos... na década de 2000, né? Essa aqui, basicamente, esse dado de respeito à década de 2000. Olha como é que despencou a proporção de nascimentos nessa faixa etária. E também despencou a proporção de nascimentos nas mulheres entre 20 e 24 anos. Tá? Por quê? Porque a grande maioria das meninas hoje, 15 e 19, está completando o ensino médio e entrando na faculdade. Tá? Com 20 e 24 anos, todo mundo na universidade. Tá? Nessa faixa etária aqui, entre 25 e 29 anos, você está saindo da universidade e está se consolidando ainda no mercado de trabalho. Né? É basicamente a partir daqui, a partir dos 30, que você começa a ter um horizonte um pouco mais confortável, certo? E é por isso que a maior parte das mulheres está começando a ter filho a partir dos 30 anos. E aí eu diminuo a janela. Na medida em que eu atraso muito a chegada do primeiro filho, tá? Eu acabo diminuindo a janela, tá? Eu acabo tendo menos tempo para ter o segundo, terceiro e etc. Tá? Como a gente também falou na aula passada, a gente tem o custo de ter filhos, né? Que é altíssimo.
tá certo? Aqui no Brasil, a classe média gasta em torno de R$ 1 milhão com o filho. Caso vá sustentar essa criança, a criança já não mais, né? O jovem, ao longo da universidade, se for, por exemplo, uma faculdade de medicina, esse número pode dobrar, pode passar de R$ 2 milhões. Tá? Então, todos esses fatores somados aí que a gente enumerou estão levando a uma queda na taxa de fecundidade no Brasil. Tudo bem? Vou dar uma paradinha para a gente voltar daqui a pouco no próximo assunto.